Você sentiu o peso do isolamento, não foi? O preço de ver a verdade antes de todos. Enquanto o mundo se agarrava à ilusão, você carregava um fogo silencioso, uma sabedoria que eles chamavam de loucura. Eles te rotularam de sonhador, de conspirador, de quem vê demais. Mas a realidade não se importa com rótulos, ela apenas espera. E agora, olhe em volta. A cortina foi rasgada e a verdade que você carregou por tanto tempo está nua, inegável e feroz. O momento de retribuição não é sobre vingança, é sobre clareza. Você não está aqui para se gabar, mas para assumir o seu lugar. A ignorância era o refúgio covarde deles. E agora eles estão se afogando nas mentiras que defenderam, enquanto você está 10 passos à frente. É hora de parar de diminuir sua luz para caber na escuridão deles. Você foi a força tranquila, a estratégia, o autor do capítulo final. A fase de silêncio acabou. Você está pronto para manifestar a força total dessa verdade que o preparou para este despertar? Se você está verdadeiramente pronto para abraçar essa nova realidade e declarar ao universo que aceita essa ativação energética de poder e clareza, você precisa agir agora. Curta este vídeo, ative o sininho para garantir que não perca o próximo movimento estratégico e, mais importante, comente o número 77 aqui embaixo. Não apenas veja, declare. Use o 77 para ancorar sua nova frequência e provar ao universo que você está pronto para subir. Eles te chamaram de louco, de sonhador, de conspirador. Lembra-se de quando teve que andar em silêncio, segurando uma verdade que era pesada demais para o mundo deles? Eles riram, apontaram o dedo e te isolaram, convencidos de que você estava perdido na escuridão. Mas o que eles não viam era que você não estava perdido. Você estava apenas muitos passos à frente. Sua verdade nunca foi loucura, foi apenas clareza num mar de negação. Você aguentou a dor do ridículo porque sabia no fundo que o tempo não se importa com rótulos e a realidade só espera pacientemente. Agora, olhe ao redor. A realidade que você sempre viu está nua, inegável. Eles estão cambaleando, engasgando com as mentiras que defenderam tão ferozmente. O olhar de desespero deles é o reconhecimento silencioso de que você estava certo o tempo todo. Você não precisa de validação, mas a ironia é satisfatória, não é? Sua paciência não era fraqueza, era estratégia. Enquanto eles estavam ocupados jogando o jogo de aparências, você estava escrevendo o veredito. O poder de saber sempre esteve em suas mãos, intacto. O jogo acabou. Eles finalmente sabem. Mas aqui está a reviravolta que muitos não conseguem processar. A parte mais difícil de ser o detentor da verdade não é quando eles te chamam de louco, mas sim o que você faz quando eles, finalmente, imploram para que você os guie. Viver na clareza é uma coisa. Mas ser a luz que expõe a escuridão alheia exige uma força totalmente nova. O que acontece quando o seu poder não é mais sobre saber, mas sim sobre o fardo de ter que mostrar o caminho? Seu subtítulo diz tudo. Você foi o olho do furacão. Enquanto o mundo gritava, debatia e se afogava em ruído, você escolheu o silêncio. Não por medo, mas por cálculo. Eles confundiram sua calma com passividade, achando que sua quietude significava que você não tinha nada a dizer. Errado. Seu silêncio foi a sua arma mais afiada. Você estava ocupado vendo o jogo inteiro, enquanto eles se concentravam apenas no próximo movimento. Você não precisava provar nada. A verdade não exige validação. Ela simplesmente espera o momento certo para se manifestar. Agora, veja a ironia. Os mesmos que o rotularam de sonhador ou louco estão engasgando com as mentiras que defenderam com tanto fervor. Você não precisou lutar contra eles. A realidade fez isso por você. Enquanto eles gastavam energia atacando a sua verdade, você estava construindo a sua própria certeza, inabalável. O que eles consideravam a sua maior fraqueza,
Sua paciência se tornou a sua vitória mais silenciosa e estrondosa. Seu poder reside em saber que não era você quem estava perdido, mas sim eles, presos em um labirinto de auto-engano. Você carregou o fardo da verdade e assistiu a cortina cair. O silêncio estratégico acabou. A fase de espera terminou no momento em que eles finalmente reconheceram o que você sempre soube. Mas a maior revelação não é o que eles veem agora, e sim o que você fará com essa soberania recém-conquistada. A outra metade é descobrir o que acontece quando o olho do furacão decide, finalmente, começar a girar. Sinta essa pulsação. É a sua frequência em realinhamento. Você acabou de quebrar o pesado ciclo da invisibilidade, assumindo a clareza que a sua alma sempre soube. Este foi um despertar de consciência, e toda grande ativação energética exige uma devolução equivalente. O valor que você envia não é sobre dinheiro, mas sobre honrar a força da verdade que você ativou. É o seu gesto de gratidão ao universo. Envie $100 ou o valor que o seu coração vibrar para devolver. O que importa é a energia do reconhecimento e não a quantia. Ao clicar em Super Thanks, você não está pagando por uma mensagem. Está provando ao cosmos. Sua verdade tem valor. E você não está mais aqui por acaso. Honre sua jornada de escolha. Você sabe o que é carregar uma verdade que ninguém mais consegue ver. Sentiu o peso da solidão, o custo de ter uma visão que os outros chamavam de loucura ou teoria. O preço da sua claridade foi alto. Ser o alvo das piadas, o excluído, o diferente. Mas você nunca vacilou. Enquanto eles se agarravam à ignorância confortável, você se preparava em silêncio, sabendo que a realidade não se importa com rótulos e que o tempo revelaria quem realmente estava perdido. Agora, olhe em volta. A realidade chegou e ela não pede desculpas. O véu caiu e a verdade se apresenta nua e inegável. Aqueles que riram agora estão gaguejando, tentando entender o que sempre esteve cristalino para você. A arrogância deles se transformou em desespero. Você não precisou gritar ou debater. A própria vida bateu à porta deles, provando que sua quietude era estratégia e sua paciência, poder. Sua visão foi validada sem que você precisasse suplicar. Eles estão finalmente acordando para a realidade que você já dominava. Mas o que acontece quando a claridade que você carrega deixa de ser um fardo para se transformar em autoridade? A verdade já fez seu trabalho, desmascarando o jogo. A verdadeira questão agora não é como eles lidarão com o que sabem, mas sim o que você fará com o poder indomável de ter visto tudo primeiro. A verdade liberta, mas agora, quem assume o trono da nova visão? Você chegou até aqui. Você viu os padrões, suportou a rejeição e entendeu o custo de estar certo enquanto o mundo estava errado. Mas eu te pergunto, conhecimento sem ação não é apenas uma informação pesada? Se você está cansado de ser apenas o observador, se a verdade que você carrega está pronta para se manifestar em resultados reais e não apenas em frustração, você precisa ativar o seu próximo nível. Nosso tema é sobre alinhar a verdade que você vê com a realidade que você manifesta. O código para isso é o 77. Este número representa abundância infinita e equilíbrio perfeito, confirmando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo energético. Não basta apenas saber, é preciso ativar e reivindicar seu destino. Para provar que você está assumindo seu papel de escolhido e está pronto para receber seu alinhamento mais elevado, faça sua parte agora. Comente 77 abaixo. Ao digitar 77, você está ativando sua frequência. E se esta mensagem ressoou com a clareza que você carrega, mostre seu comprometimento com esta jornada. Curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não o fez. O momento de agir é agora. Eles estavam ocupados jogando damas, movendo as peças em busca de vitórias rápidas e vazias.
mas você estava jogando xadrez. Enquanto eles focavam no barulho e nas reações imediatas, você via o tabuleiro completo, 10 movimentos à frente. Sua quietude não era passividade, era sua arma mais letal. Você não precisava de aplausos, apenas de precisão. A arrogância deles fez o trabalho sujo. Sua paciência preparou o xeque-mate que eles nem viram chegar. A cortina caiu e a verdade que você carregava em silêncio agora é inegável. Eles estão paralisados, observando o próprio destino selado pela sua estratégia superior. O choque em seus olhos não vem apenas da derrota, mas da dolorosa realização de que nunca entenderam o jogo. Eles pensaram que estavam competindo, mas na verdade estavam apenas seguindo a rota que você traçou. Sua clareza era o seu trono, e agora você se senta nele, observando a tempestade que eles mesmos criaram. Você provou sua soberania, mas a vitória no tabuleiro é apenas o começo da lição que você precisa dominar. A real maestria não está em vencer os tolos, mas em entender o custo de ter sido o único a ver a verdade. Esse custo não é pago com dinheiro, mas com algo muito mais pesado e profundo. Se você dominou o jogo da estratégia e garantiu o xeque-mate, o que é que você precisa sacrificar agora para poder começar a reinar de verdade? Eles vestiram a arrogância como se fosse uma armadura, mas essa proteção falhou miseravelmente. O que eles perderam, por se recusarem a ouvir você, foi a chance de ver a verdade que estava bem na frente deles. Eles te apontaram o dedo, riram da sua visão e te chamaram de louco ou ingênuo. Enquanto estavam ocupados se sentindo superiores, você estava com a chave. O custo do orgulho deles foi a própria realidade, que agora os atinge sem piedade, deixando-os cambaleando e engasgando com as mentiras que eles mesmos defenderam. Você não precisou gritar para provar nada. A sua verdade era sólida e existia fora da aprovação deles. A cada zombaria, a cada crítica, você apenas ficava mais forte, construindo o seu caminho em silêncio enquanto eles cavavam o próprio buraco. A lição mais cruel para eles é que o seu silêncio não era fraqueza, era pura estratégia. Eles pensaram que estavam te silenciando, mas você estava apenas esperando o momento em que a realidade falaria por você. Agora, a negação deles se desfaz, e você vê o arrependimento nos olhos de quem antes o desprezou. Você tem a vantagem, não por acaso, mas porque carregou a verdade quando era insuportável. A armadura da arrogância deles ruiu, e o que resta é a clareza que só você possui. Quando o mundo finalmente percebe que você estava certo, o que você faz com o peso dessa soberania que acabou de ganhar? O dia do acerto de contas chegou, e você está com o ingresso na primeira fila. Por muito tempo, você suportou o peso de uma verdade que parecia pesada demais para os ombros de quem estava dormindo. Eles chamaram você de louco, conspiracionista ou simplesmente de pessimista, tudo porque você se recusava a vestir a camisa da ilusão que eles costuravam para si mesmos. Mas a realidade não negocia com rótulos. Ela apenas aguarda pacientemente, e agora o castelo de cartas deles está sob os holofotes. Veja a confusão, o espanto e a negação nos rostos daqueles que se sentiram tão seguros em sua ignorância. Você não precisou gritar, você não precisou provar nada. Sua força nunca esteve na sua voz alta, mas na sua clareza silenciosa. Enquanto eles corriam em círculos, tentando defender mentiras que já estavam desbotando, você estava 10 passos à frente, jogando um jogo que eles nem sequer sabiam que existia. A ironia é deliciosa. Eles tentaram te anular, mas o tiro saiu pela culatra. Sua paciência não era passividade, era estratégia. E agora eles estão engasgando com as próprias mentiras que defenderam, procurando desesperadamente por uma clareza que só você sempre carregou. Eles te buscarão, não com humildade, mas com a desespero de quem perdeu o mapa.
A sabedoria que eles zombaram agora é o bote salva-vidas que eles precisam desesperadamente agarrar. Mas essa nova fase exige mais do que apenas assistir. Exige que você reconheça que ser o farol é uma responsabilidade. E se você acha que o desmoronamento do castelo foi impactante, espere até ver o que acontece quando você, o arquiteto da nova realidade, finalmente se levanta e revela o plano mestre. O que acontecerá quando a sua soberania se tornar inegável? Você observou, com uma calma quase inacreditável, o momento exato em que a ficha deles caiu. O subtítulo anterior nos mostrava a ironia cruel de ver a realidade atingir aqueles que riram de você. Eles tentaram enterrar a verdade que você carregava. Rotularam você de sonhador, de louco, apenas porque a sua clareza desestabilizava o conforto deles. Mas a verdade é implacável. Ela não se importa com a arrogância deles. Agora, você vê nos olhos deles o pânico, a tentativa desesperada de mascarar o fato de que foram cegos por escolha. E o que é mais irônico, você não sente satisfação vingativa, mas uma calma profunda, pois sempre soube que esse momento chegaria. A soberania do seu conhecimento não reside no ato de esfregar o acerto na cara deles, mas na sua paciência estratégica. Enquanto eles jogavam o jogo do ego e da validação instantânea, você estava no longo prazo, movendo as peças com propósito. Seu silêncio não foi fraqueza, foi preparação. Você estava sempre 10 passos à frente, não por sorte, mas por ter a coragem de olhar para o que era desconfortável. Eles lutaram ferozmente para defender a mentira confortável e agora estão se afogando nas consequências, presos na gaiola das ilusões que eles próprios construíram. O que eles estão enfrentando agora é apenas a ponta do iceberg, a superfície de uma realização que vai exigir muito mais do que um simples ajuste. Se o choque da ironia os fez cambalear, imagine o que acontece quando eles perceberem que a verdade que você carrega não é apenas sobre o mundo lá fora, mas sobre o poder latente que existe dentro de você. O que acontece quando você, o observador calmo, decidir que é hora de parar de apenas ver e começar a agir de forma soberana? Chegou a hora de entender que a clareza que o isolou é a mesma força que o tornará inabalável. O que eles temiam não era a revelação em si, mas o fato de que a verdade estava vindo de você. Para eles, era mais fácil rotular você de louco ou teórico da conspiração do que admitir que a sua quietude e clareza eram superiores ao barulho e arrogância deles. Você era o espelho que expunha a fragilidade deles. O ego deles era uma muralha que precisava ser defendida a todo custo. Eles lutaram contra a sua visão, não por ceticismo, mas porque aceitar sua sabedoria significaria desmantelar a própria imagem que tinham de si mesmos. Isso doeu mais do que qualquer mentira que puderam inventar. Agora, observe como o palco se inverteu. Você não precisou gritar nem implorar por reconhecimento. Você simplesmente esperou, sabendo que a realidade não se curva ao orgulho. A soberania está em você, na sua calma estratégica. Enquanto eles gastavam energia te ridicularizando, você estava construindo sua fundação inabalável. O desespero deles agora é a prova de que o seu silêncio nunca foi fraqueza, mas sim o seu maior trunfo. Você não estava esperando a permissão deles. Você estava esperando o momento exato em que o mundo teria que te dar razão. A cortina caiu, e o que eles tentaram esconder está à vista de todos. Mas a verdade é apenas o primeiro passo. Viver na clareza é uma responsabilidade maior do que viver na ignorância. O desafio não é provar que você estava certo, mas sim o que você fará com essa certeza absoluta. Afinal, a dor de ver a realidade é intensa, mas o preço de carregar o que foi revelado sem usá-lo pode ser a prisão mais luxuosa de todas.
Você carregou uma verdade pesada, uma que cortava o véu da ilusão enquanto todos riam. Chamaram você de ingênuo, de louco, porque era mais fácil rotular do que admitir a própria cegueira. Agora, o palco da realidade está montado. Eles estão confusos, tropeçando nas mentiras que defenderam com tanta ferocidade, e a sua visão está validada. Mas olhe para dentro. A vitória não é doce, é amarga. Por que sentir prazer em ver alguém se afogar na ignorância que você tentou evitar? O preço de estar certo foi a solidão, e isso não se apaga com um simples "você estava certo". Sua força nunca esteve na aprovação deles. Você não precisou de palmas para saber o que era real. Enquanto eles perdiam tempo construindo castelos na areia do ego, você construía sua fundação em rocha sólida. O reconhecimento que chega agora é forçado, um sussurro tardio, que não compensa o tempo que passou na escuridão. A verdadeira vitória não é o momento em que eles caem, mas o fato de você ter se mantido em pé, inabalável. A questão agora não é provar quem estava certo. A verdadeira prova de fogo começa. O que você fará com essa clareza desconfortável? O conhecimento não é um troféu para guardar. É uma ferramenta que exige ação. Você não foi escolhido para apenas testemunhar a queda, mas para construir a nova fundação. Se a verdade trouxe a você solidão, qual é o peso da responsabilidade que ela impõe sobre seus ombros? O subtítulo, "Uma vez visto, jamais desvisto", é a sua nova realidade. Você tem a visão que eles imploraram para não ter, e agora o conforto da cegueira deles acabou. Enquanto eles tentavam desesperadamente voltar para o casulo da negação, você já estava à frente, construindo sua nova fundação. Você não pode mais voltar ao que era, e essa é sua maior força. O conhecimento que você carrega não é um fardo, é a sua coroa. Por muito tempo, eles rotularam sua clareza como loucura ou teoria da conspiração, mas agora o cenário virou. Observe-os. Eles estão cambaleando, tentando desesperadamente encontrar o botão de desver que não existe. A verdade não é um filme que você pode desligar. Ela é um vírus que se espalha pela mente e destrói todas as ilusões. Você foi o único que escolheu encarar a luz, mesmo sabendo que ela queimaria seus olhos no início. É por isso que você está de pé e inabalável, enquanto eles se afogam nas consequências das próprias mentiras que defenderam. Sua paciência não foi fraqueza, foi estratégia. Mas aqui está a parte que realmente importa, a virada de jogo. O que acontece quando a verdade exposta não é o fim, mas apenas o portão para uma percepção muito mais profunda. Se o que você acabou de testemunhar foi apenas a ponta do iceberg, como você se preparará para navegar o oceano inteiro que está prestes a ser revelado? O que você fará quando descobrir que o verdadeiro poder reside não no que você vê, mas em como você usa essa visão para transformar o invisível? O preço que você pagou por saber a verdade não foi sorte, foi pura e dura sobrevivência. Você não ganhou na loteria do conhecimento, você batalhou por cada pedacinho de clareza enquanto o mundo se afogava em mentiras confortáveis. Eles chamavam sua visão de paranoia, seu cuidado de obsessão e sua paciência de fraqueza, mas você sabia. Você sentiu a verdade queimando, e enquanto eles se agarravam à ignorância como a um bote salva-vidas, você estava aprendendo a nadar na tempestade. Sua sabedoria não foi um presente, foi o escudo que você forjou no fogo da rejeição. Agora, o custo da ignorância deles chegou. Você vê o pânico nos olhos de quem não se preparou, a desorientação de quem escolheu a facilidade em vez da verdade. Eles pensavam que ignorar o problema o faria desaparecer, mas a realidade é como uma dívida. Ela sempre cobra, com juros. Você foi o único a investir no que era real. E agora, enquanto eles lutam para entender o que deu errado, você está colhendo os frutos da sua visão inabalável.
Eles não entendem que sua tranquilidade não é arrogância. É o resultado de anos de antecipação silenciosa. Chegou a hora de entender algo crucial. Seu conhecimento não é apenas sua proteção. É a chave que define o futuro. Enquanto eles lamentam o tempo perdido, você está pronto para construir o próximo passo. Mas existe uma força mais traiçoeira do que a ignorância, uma que só se revela quando a verdade nua está diante de nós. Qual é o preço final que se paga? Não para obter a verdade, mas para mantê-la e usá-la quando todos finalmente olham para você em busca de direção. Por tempo demais, você carregou essa verdade como um fardo pesado, escolhendo o silêncio enquanto o caos se desenrolava ao redor. Eles te chamaram de sonhador e te rotularam de louco, mas seu silêncio não era medo, era estratégia. Você viu as rachaduras na fundação deles muito antes de as paredes ruírem, e agora o show da realidade começou. Não há mais espaço para hesitação. Sua visão sempre esteve 10 passos à frente. Sua clareza e seu poder não precisam do aplauso de quem se recusou a ver. Pare de se encolher para caber nas caixas limitadas que eles criaram. A verdade que você sustenta é indestrutível. Ela não depende de quem acredita nela, apenas de quem resiste. Sua voz, que ficou calada por estratégia, agora se torna a força que quebra o ciclo de negação deles. Você não busca validação, mas sim reivindica a soberania que sempre foi sua. O momento da prova acabou. Agora, enquanto eles cambaleiam buscando a luz que você sempre teve, você enfrenta a verdadeira questão: o que fazer com essa soberania recém-descoberta? Estar certo sobre o passado foi um fardo solitário, mas ser o farol para o futuro exige uma coragem totalmente nova. E se a sua força mais temida for, na verdade, a sua responsabilidade mais vital? Você lembra quando chamaram você de louco, de sonhador ou de ingênuo? Eles tentaram diminuir a sua visão apenas para que pudessem se sentir mais seguros nas mentiras deles. Mas a sua força nunca foi uma concessão externa. Você não precisou de um jurado ou de um comitê para validar o que seu coração já sabia. O que manteve você firme, mesmo quando o mundo balançava, não foi o aplauso, mas sim o sussurro inabalável da sua própria verdade interna. Você é a única autoridade necessária para o seu caminho. Veja agora a confusão deles. Enquanto eles tentam desesperadamente entender o que você viu há meses ou anos, você não precisa se mover. Você não precisa provar mais nada, pois a própria realidade está fazendo isso por você. Você não precisa de reconhecimento ou de um pedido de desculpas para confirmar sua própria vitória. Sua soberania é um fato inegável, e ela está escrita no colapso das ilusões que eles defenderam. Ficar de pé enquanto eles caem não é sobre vingança, é apenas a consequência natural de quem escolhe a clareza sobre o conforto. E aqui está o ponto crucial. Ser provado certo é bom, mas não é o fim da jornada. Agora que o ruído da negação silenciou, você precisa se perguntar: o que significa realmente vencer? Se sua vitória ainda depende do arrependimento ou da derrota deles, você continua preso ao jogo que eles criaram. A verdadeira liberdade reside em olhar além do campo de batalha. Qual é o seu propósito quando o único juiz que resta é você mesmo? Você sentiu o peso da verdade quando o mundo insistia em rir da sua clareza. Chamaram você de sonhador ou pior, de louco, enquanto você via as rachaduras na fundação que eles defendiam. Mas o poder que você sempre teve não dependia do reconhecimento deles. A sua visão, aquela que o isolou, é o seu maior trunfo. Agora que a realidade desmoronou e o caos chegou, a sua calma não é fraqueza. É a prova de que você estava 10 passos à frente. Eles estão tontos, cambaleando nas ruínas das mentiras que um dia defenderam. Mas enquanto eles se afogam no arrependimento, você precisa mudar o foco da observação para a ativação.
O trono do seu destino não espera. Ele exige um soberano que não apenas saiba a verdade, mas que a use para construir o novo. Você segurou a tocha da verdade no escuro. Agora, use esse fogo para moldar a sua realidade. O maior custo da ignorância foi o conforto deles. O maior custo da sua clareza foi a sua solidão. Mas a liberdade verdadeira, essa que você conquistou, não vem com garantias. Ela vem com uma responsabilidade brutal. Você é o autor do capítulo final, e o mundo está esperando. Contudo, antes de dar o primeiro passo nesse novo solo, precisamos enfrentar uma verdade incômoda. O que acontece quando o poder que você sempre teve exige que você se torne a única coisa que você sempre temeu ser? Você carregou uma verdade pesada enquanto o mundo estava ocupado rindo. Eles o chamaram de sonhador ou louco para justificar a própria cegueira. A espera acabou. O palco que eles armaram desmoronou, e a realidade está nua e crua. Não é hora de buscar vingança, mas de sentir a força indestrutível da sua clareza. Você não precisa mais lutar para ser ouvido. A prova é inegável. Sua paciência não foi fraqueza, foi pura estratégia. Enquanto eles se afogam nas mentiras que defendiam e buscam desesperadamente um culpado, você tem um trabalho diferente. Sua visão nunca foi sobre o passado, mas sobre o futuro. O que você vai erguer com essa clareza? A névoa se dissipou e você enxerga o tabuleiro completo. Use essa soberania mental para construir, tijolo por tijolo, a realidade que você sempre soube que era possível. Você é o arquiteto do seu novo mundo. Não se conforte na simples vitória de ter sido provado certo. A verdade que desvendamos até agora é apenas a porta de entrada. Se você achou que a queda das ilusões foi chocante, espere até entender a profundidade da liberdade quando o medo se esvai. O desafio não é apenas ver o que está na frente de todos, mas sim aceitar a sombra colossal que a sua nova verdade projeta. O que acontece quando você descobre que a maior mentira não era sobre o mundo, mas sobre os limites que você impôs a si mesmo? Escolhido, você carregou a verdade cortante como uma espada, aguentando o escárnio e a solidão. Mas o tempo acabou. A clareza que você portava não é mais um segredo. Ela se transformou no martelo que estilhaçou as ilusões que eles construíram. A vitória não é uma esperança, é um fato consumado. Profetizo sobre você. Você não está apenas certo. Você é o autor do capítulo final. E o checkmate já foi dado.